Bom, agora chega aqui Mariela Pitari, conversamos com ela, acho que logo no começo, né, em janeiro, e ela está voltando agora. Vamos falar sobre consignado. Não falaremos propriamente sobre o novo programa de consignado que está sendo lançado pelo governo Luiz Inácio Lula da Silva. Acho que o nosso foco vai ser, se eu não estou enganado, a não ser que ela faça avanços na agenda nossa, vamos falar sobre o consignado de aposentados que está liquidando com os aposentados do país, né? Esse consignado já tradicional que acontece com os aposentados do INSS. Então, Mariela Pitari, muito bem-vinda. Como está você? Tudo bem? Obrigada, Mauro. Obrigada a toda a audiência. Bem, graças a Deus, e espero que hoje possa ser um dia produtivo para falar desse assunto. Legal. Mariela Pitari já esteve aqui com a gente outra vez. Ela é doutora em Direito Comparado pela Universidade de Turim, na Itália. Acho que é de onde você fala com a gente, né, Mariela? Ela é mestre em Economia também pela mesma universidade, mestre pela Universidade Cornell, lá dos Estados Unidos, e é defensora pública do Estado do Ceará, né? Além de professora na Frei Berlin Universität. Não sei se está certo isso aqui, esse sotaque. Tá? E ela assina, olha que importante, o livro está ali, está do lado de fora, que eu estava dando uma relida, mas ela assina junto com a Clara Mattei, que é a autora de uma obra já clássica, né, para a análise da economia angulada pela esquerda no mundo inteiro, A Ordem do Capital, como economistas inventaram a austeridade e abriram caminho para o fascismo, né? A Mariela assina junto com a Clara Mattei a nota de introdução à edição brasileira do livro. Então, uma honra estar contigo aqui, e vamos tratar de consignado, né, Mariela? Vamos sim. É um assunto que me é muito caro, porque toca meu coração. Há anos eu estou na atuação civil de execução contra o devedor financeiro, e eu experienciei pessoalmente a situação dos aposentados e pensionistas, servidores públicos, que estão nas mãos das instituições financeiras. Isso na qualidade de defensora pública, né? Lá do qualidade de defensora. A minha atuação era preponderantemente voltada à atuação do consumidor hipossuficiente. Eu já fui defensora do núcleo do consumidor no estado de Ceará, na cidade de Fortaleza, e mais recentemente eu me ocupava das varas de execução e da situação dos devedores que sofrem empréstimo consignados. Eles vão sofrer penhoras das contas deles, às vezes não vai ser pelo consignado, mas por outras dívidas, porque, como a gente vai deixar claro aqui, às vezes a mesma pessoa pode ter um consignado, mas também fazer um saque na boca do caixa, também ter um cheque especial, também ter uma dívida de cartão de crédito. Então, isso é o que causa esse montante imenso de mais de 70 milhões de brasileiros devendo, inadimplentes, com problemas financeiros, né? Eu mostrei mais cedo, Mariela, os números mais recentes realmente são aterradores. Opa, tá aqui, né? Da Confederação, da CNC, da Confederação Nacional do Comércio, números agora, de fevereiro, né? Você tem, deixa eu ver aqui, no geral, 76,4% do total das famílias do Brasil endividadas, sendo que quase 30% destas famílias, 28,6%, com dívidas em atraso, e mais 12,3% que a CNC considera que famílias sem condição de pagar. É um negócio estrondoso, porque nós estamos falando, somando ali os 28,6 com 12,3, estamos falando de 41% das famílias brasileiras que estão com dívida em atraso ou que não têm condição de pagar. E o cenário se agrava quanto mais pobre, né? A gente pegar ali, ó, a faixa de 0 a 3 salários mínimos, o total de família endividada é 79%, 80%. Contra família de mais de 10 salários mínimos, 65%. Dívida em atraso, 36%, 36,7% das famílias de 0 a 3, e aí vai reduzindo até 14,9% famílias de mais de 10 salários mínimos. Olha isso aqui, ó. 17, 18% praticamente das famílias de 0 a 3 salários mínimos não têm condição de pagar. Nós estamos falando, portanto,
de 44,5% das famílias de 0 a 3 salários mínimos que ou estão inadimplentes ou simplesmente não têm condição nenhuma de pagar suas dívidas. Acho que essa é a realidade com a qual você convive e conviveu como defensora pública, né? É a nossa realidade, Mauro, é a nossa realidade, porque o consumidor de baixa renda, ele não tem garantias para oferecer aos bancos. Então, o que acaba acontecendo é que ou ele deve se submeter aos valores absurdos que são as taxas de juros aplicadas no Brasil, né? Que bancos que, inclusive, têm contrato com o INSS, venceram leilões para ter as contas dos correntistas depositadas, cujos benefícios são pagados através deles. O Banco Mercantil, recentemente, a Crefisa, ganharam esses leilões e conseguem aplicar para crédito não consignado 875% de juros ao ano, sem falar do custo efetivo total da operação. Eu não estou falando aqui só do montante total, isso aqui são só os juros anuais que essas instituições cobram. Explica, o que é um leilão do INSS em relação à folha de pagamento? Nós vemos aqui que a Crefisa venceu, Crefisa, hein, aquela lá do Palmeiras, venceu 25 dos 26 lotes do leilão. O que é esse leilão e como é que isso funciona? Agora, já tinha vencido antes. Na época do Bolsonaro, eu acho que em 2019, eles lançaram o primeiro leilão que eu acompanhei, que foi o leilão que deram a 6 instituições financeiras o poder de administrar a carteira de pensionistas do INSS. Você pode imaginar o volume de dinheiro e de potenciais clientes que essas empresas, essas instituições financeiras abocanham. Então, funciona assim. Quando a Previdência precisa pagar um benefício através de uma instituição financeira. Porque o pensionista ele tem que abrir uma conta naquela instituição financeira para poder receber aqueles valores. Ok? Para pessoas que não têm conta, para pessoas que não têm uma conta que é paga, elas vão receber, elas têm o direito de abrir uma conta e essa conta é aberta através das instituições financeiras que vencem o leilão. Não é para toda e qualquer instituição financeira. Então, eu, se sou aposentado, não posso sair abrindo em qualquer banco. É naqueles bancos que venceram o leilão. Se você tem uma conta que você paga os serviços daquela conta, o INSS deposita e depois vai parar naquela sua conta. Mas para o pensionista que não tem outra conta, ou que às vezes não dispõe de acesso, né, ao crédito, porque ele tem o nome sujo, ele não consegue abrir conta, o INSS deposita em uma dessas contas com as quais eles fazem um leilão. Então, essa é a realidade para um contingente imenso dos consumidores financeiros que se tornam pensionistas, porque recebem benefícios previdenciários, recebem benefícios de natureza assistencial, e eles vão receber através desses bancos. Então, quando ele vai no INSS perguntar onde ele vai receber o benefício dele, como essas instituições financeiras venceram o leilão da carteira de pensionistas do INSS, é um processo licitatório, certo? Que essas instituições disputam e que vencem essas instituições que não são, que exige abertura... Exato, Cauê. Eu agradeço aqui por esse esclarecimento. Que exige abertura INSS, porque senão ele não consegue receber o benefício previdenciário. Então, muitas vezes o que acontece, sobretudo quando nós recebemos já esse pensionista com um problema jurídico, quer dizer, ele teve alguma intercorrência com essas instituições, é porque ele descobre, na ocasião que ele começa a receber o benefício, que ele já está sofrendo desconto, porque não existe mais sequer carência de quanto tempo a pessoa tem que esperar para buscar um consignado, certo? Eles são induzidos, eles não sabem o que eles estão assinando. Além do crédito consignado, tem um instituto ainda mais nocivo ao consumidor financeiro, que se chama o cartão de crédito consignado, que foi uma medida criada ainda na época do governo Dilma, que o Joaquim Levy assinou essa medida provisória com a Dilma, que aumentou de 30% os descontos de consignado para 35%. Desses 5%, desses 35%, 5% podem ser destinados aos cartões de crédito. Então, essas instituições financeiras surgiram com uma nova ideia para atrelar o consumidor, porque ele não consegue saldar essa dívida. O crédito consignado é um produto, né? Você tem tantos anos para cobrir essa parcela, digamos em 60 vezes, isso é muito comum, porque às vezes a pessoa vai fazer um empréstimo de 20 mil,
para poder descontar do benefício dela 300, 200 reais por mês, vão ser muitas parcelas que elas vão pagar, porque o custo efetivo total da operação não são só os juros, é a taxa de análise de crédito, são as despesas relacionadas à operação, a tarifa para abertura de crédito, do cadastro, as taxas administrativas, seguros, IOF, cobrança de boleto, tudo isso vai dentro desse custo efetivo total da operação. Então, às vezes, essa pessoa já está com uma grande parcela do benefício dela comprometido, e o que as instituições financeiras fazem para burlar esse limite? Inventam um cartão de crédito consignado, que há mais de 10 anos eu venho falando sobre isso, porque isso é uma excrescência. Espera, deixa eu entender uma coisa, Mariela. Agora, em janeiro, de maneira absurda, inclusive, o INSS, o Conselho do INSS, aprovou o aumento do teto para a taxa de juros do consignado para 1,8%, que é um absurdo, né? Com uma inflação de 5%, o pobre do aposentado está pagando 25% de taxa de juros ao ano por esse teto do INSS. Duas perguntas para você. Primeiro, o teto do cartão de crédito não obedece a esse 1,8%? É maior do que isso ou ele está enquadrado? E segundo, essas taxas todas que você fez referência, elas entram na conta do 1,8% ou é 1,8% de juro efetivamente e mais as taxas todas? E mais as taxas todas, porque um limite é o limite dos juros e o outro é o custo efetivo total dessa operação, que vem embutido todos esses custos. A nossa teoria, que é o que a gente percebe enquanto, né, ativistas, né, em favor do consumidor financeiro, é que a parte do cartão de crédito consignado, ela vai destinada a um crédito rotativo do cartão, e que depois esse valor vai se abatendo ao longo do tempo. Então, acontece com muita frequência que a pessoa assina um cartão de crédito, um empréstimo consignado, acreditando que é uma coisa mais previsível, mais segura, a pessoa sabe de antemão quanto ela vai pagar. Só que ela não tem um limite. Então, o que a instituição financeira faz? Ela pega o excedente, que ela não conseguiu entrar naquela margem, que pode ser descontado, e transforma em algo a ser concedido como crédito rotativo. E que depois desse limite dos 5% vão descontados todo mês. E você pode imaginar, do benefício total, 5% é muito pouco. Então, a dívida crescendo no cartão de crédito rotativo, porque o cartão de crédito consignado é um consignado com esteroides, porque vem com rotativo dentro, esse valor nunca vai ser abatido, é uma servidão perpétua, porque assim que ele consegue acabar com aquela dívida original do empréstimo consignado, que eu não acho nocivo, um país que a maioria dos cidadãos, eles não têm garantia a oferecer. Se não tem propriedade, né, para oferecer aos bancos, se não tem outros bens móveis, por exemplo, não tem um veículo, de qual maneira o banco se protege? O banco vai aplicar taxas de juros extorsivas. A Crefisa pratica para crédito não consignado quase 1.000% de juros. Nossa. Isso não é proibido, hein? Não, essa questão que eu acho completamente ilícita, porque depois que essa pessoa não consegue arcar com essas dívidas, o banco vai entrar com uma ação de execução contra esse consumidor financeiro e a conta pessoal dele será penhorada. Então, assim, nós temos dos dois lados. De um lado, os pensionistas, que já estão muito onerados, porque essa nova invenção do cartão de crédito consignado foi extremamente nocivo, fez com que muitos desses pensionistas perdessem a dimensão de quanto eles estão pagando. E, por outro lado, as opções disponíveis que não são consignados, o crédito não consignado ao privado, a uma pessoa que não é servidor, ou o crédito do cheque especial, ou o crédito do o cartão rotativo. Todos esses juros são altíssimos. Então, os bancos, eles tomam de um lado, impondo os valores que a gente vê, que é a Selic, né, que confisca o dinheiro que o Estado devia gastar com o povo, com os programas sociais, o serviço público, e do outro lado, aquele pouco que resta do trabalhador vai ser confiscado pelos bancos nesses outros instrumentos financeiros que são muito nocivos. As pessoas no Brasil têm pouco acesso ao sistema nacional, o sistema financeiro de habitação, né? Não tem um acesso facilitado também aos juros para aquisição de bens móveis, como um veículo, por exemplo.
Até 2006, no Brasil, era possível prender uma pessoa por ser depositário infiel, porque não pagava a prestação do carro. Você prendia uma pessoa, precisava fazer um habeas corpus. Precisou o STF dizer que isso era inconstitucional, porque é uma coisa da época da ditadura. Mas a gente tem esses resquícios que é praticamente a servidão financeira que o cidadão vive hoje. Não basta a gente só falar dos juros que são a remuneração que o Estado paga aos títulos da dívida, os juros reais mais altos do mundo. Você pode pegar país em guerra, país bombardeado, país destruído, pagam menos juros do que o Brasil. E do outro lado, o consumidor financeiro pagando 1000% de crédito não consignado, sem ser o custo efetivo total de uma operação. Impressionante. Você, olha, quero colocar alguns comentários aqui, Mariela. Está despertando muitas questões aqui. Aqui, ó. O Mindcast fala em agiotagem legalizada, distopia cotidiana. Por causa desses juros, estou pagando 30 mil numa dívida que era de 3 mil. Isso é bastante usual? Dívidas Bastante municipais? usual. Desculpa eu dizer isso, mas é bastante usual em todas as faixas de classes sociais. Às vezes a pessoa pode pensar, é só o consumidor extremamente humilde, que está em extrema dificuldade financeira, que ganha menos de 10 salários, menos de 5 salários mínimos por mês. Não, eu convivo com realidade de professores universitários, juristas, economistas, todos estão suscetíveis a se tornarem vítimas desse sistema opressor. É brutal. A taxa de juros do Brasil praticada, seja para a remuneração dos títulos da dívida, e que vão se tornar os juros, né, praticados no mercado em geral, seja que é destinado ao consumidor financeiro final, são brutais, extremamente abusivas, extremamente difíceis de discutir em juízo e extremamente difíceis de se defender quando a pessoa sofre uma execução judicial, que é um outro aspecto relevante, porque o Brasil tem um sistema muito moderno, né, o CNJ implantou o Bacenjude, que é um sistema que, quando a pessoa sofre uma execução, ela pode ser penhorada na própria conta bancária dela. A redação original no nosso Código de Processo Civil de 73 era que existia uma faixa de bens que era absolutamente impenhorável. Então, você não poderia penhorar menos de 40 salários mínimos da conta. Pera. Deu uma interrompida na sua fala. Você disse que existia algo no nosso tinha um limite. No nosso Código de Processo Civil anterior, nós tínhamos um limite de imunidade que eram impenhoráveis valores inferiores a 40 salários mínimos, certo? Da conta da pessoa executada. Um Código de Processo Civil de 2015 acabou com a palavra absolutamente impenhoráveis. Então, agora, somos nós que temos que provar que aquele valor inferior a 40 salários mínimos que vai ser penhorado da conta do consumidor financeiro, né, do executado, ele é imprescindível à subsistência. Então, temos pessoas que passam por situações que todo o valor que elas têm na conta é penhorado por um sistema unificado do judiciário, que, quando o juiz tem uma ordem, ele manda penhorar todos os valores para cumprir com aquela dívida. Isso foi governo Dilma também? 2015, governo Dilma. O Código de 2015 foi elaborado por diversos juristas. Perfeito. A eliminação dessa palavra absolutamente causou muita repercussão, porque esse mínimo existencial ele não é preservado, ou quanto menos nós precisamos entrar com instrumentos judiciais, uma execução, quer dizer, a pessoa está lá sem receber nenhum dinheiro, a conta dela está bloqueada, porque ela não consegue ter acesso, até que ela demonstre que aquilo era um mínimo existencial dela, e o juiz considere que, de fato, naquela situação específica é. Então, a gente tira de uma política pública que deveria ser legislativa e joga isso no judiciário, né, que o juiz está cumprindo o que são os mandamentos que eles estão atrelados às decisões judiciais das cortes superiores e do Código, entendeu? Então, assim, eu advogo atualmente que seja criado uma conta protegida, que menos que aquele valor existencial do cidadão seja preservado. Isso já existe na Alemanha desde 2010, desde o momento que a gente vive num país que o mundo não é mais um mundo com base na moeda, no papel moeda. Mesmo as pessoas mais simples,
elas têm acesso a uma conta bancária, porque tudo é no Pix. Você compra um milho assado é no Pix, você compra água de coco é no Pix. Então, a pessoa que trabalha para receber um salário mínimo, ou o comerciante, o negócio informal, ele vai ter uma conta bancária, ele precisa ter alguma espécie de proteção jurídica contra essa, como disseram já, uma agiotagem legalizada, usurária, práticas usurárias, as pessoas não têm proteção. A economista Denise Gentil, que tem vindo aqui debater esse tema do endividamento com a gente, ela fala, o que você tem hoje é um processo de desapropriação das pessoas. As pessoas são desapropriadas dos seus recursos nas contas bancárias. Né? O cara vai lá e toma, o banco vai lá e toma, né, Mariela? Toma, pronto, acabou. Toma. Seja o veículo que a pessoa comprou financiado, seja uma dívida, e eu sinto uma vulnerabilidade extrema, porque, por exemplo, o cartão de crédito consignado devia ser banido. O empréstimo consignado é um instrumento legítimo, porque permite que taxas de juros inferiores sejam praticadas, já que a maioria das pessoas não tem garantias a oferecer para contrair um empréstimo, não tem bens, não tem outros ativos. Mas, por outro lado, é por isso que quando o sistema habitacional consegue praticar taxas de juros mais razoáveis, ainda que altíssimos, por quê? Porque no que o banco se garante? Na casa da pessoa. A casa não é da pessoa, é do banco. Então, que já assim, foi impenhorável, né? Já não é mais, né? Para dívidas, para compra da própria casa, não existe o conceito de bem de família, né? Porque o banco pode se apropriar daquilo. São as poucas exceções que a lei permite para dívidas de trabalhadores domésticos, enfim, tem algumas exceções do bem de família. Uma delas é para quitar a própria casa. Então, se a pessoa não pagar, o banco vai poder entrar com um processo que, inclusive, é um leilão extrajudicial do bem. Então, a pessoa só descobre, às vezes, depois que já perdeu o imóvel, né? Sério? É sério. Muito... É o mundo da selvageria capitalista, né? Total. A selvageria capitalista atinge os níveis máximos, e o pior é que, por vergonha, a maioria das pessoas se sentem constrangidas de dividir que, mesmo ostentando um padrão de vida, tem dívidas, tem empréstimos consignados, às vezes vão na boca do caixa, obtém um empréstimo da boca do caixa, entra no limite do cheque especial todo mês, que é muito mais alto do que o empréstimo consignado. Então, assim, não é que o banco tem só um instrumento, é o cartão de crédito, que quando entra nos juros rotativos do cartão são estratosféricos os juros, basta olhar na fatura quando vem, se a pessoa não pagar aquela fatura, é 500% ao ano, ou até mais. Chocante. Eu estou muito impactado com essa notícia de que esse tal cartão de crédito do consignado é uma invenção Dilma / Levi. Estou chocado com isso. No fundo, não. O que a medida provisória permitiu na época foi que 5%, em vez de ser 30% o limite de que pode ter de consignado, pudesse ser 35%, e que 5% desse limite pudessem ser destinados a pagar dívidas de cartão de crédito. O pulo do gato veio dos bancos, porque eles são muito criativos, né, em fazer o mal. Infelizmente, são criativos também de usar a máquina, de usar o judiciário para inserir teses altamente absurdas e nocivas ao consumidor. Por exemplo, nós tivemos diversos litígios jurídicos que se chamam incidente de resolução de demandas repetitivas, que os bancos querem que o Tribunal de Justiça local decida para todos os casos iguais. Que, por exemplo, não existe uma presunção de nulidade de um analfabeto assinar um contrato desse. Quer dizer, ele não deu consentimento, ele não sabia o que ele estava fazendo. No entanto, eles conseguem. Eles conseguem porque eles têm um lobby. Eles têm um lobby de promover festas e convidar pessoas, o alto escalão do judiciário, de financiar conferências, e inclusive o poder da persuasão, que a gente não tem. A gente é vulnerável, a gente é a parte fraca da luta. Agora, Mariela, deixa eu só registrar aqui alguns comentários. Olha só isso aqui. A Gisele Rossi. Eu tenho uma conta no Bradesco, mas estou devendo na Crefisa. Passo a ser pensionista e o INSS me diz que minha pensão será depositada na Crefisa. Assim já desconta a minha dívida na pensão? É, isso aí. Sim, né? Gisele, me desculpe, mas
isso pode sim acontecer, porque eles têm acesso e, às vezes, tem uma cláusula que já permite isso, quando você assina o contrato. Então, eu recomendo que você se antecipe e, de antemão, procure um serviço jurídico, a Defensoria Pública, para ver o que pode ser feito para impedir que isso aconteça, porque o problema é que a Crefisa é uma instituição de credibilidade extremamente duvidosa. Eu recebia diversos assistidos que me procuravam dizendo, eu não sabia que quando eu abri minha conta lá, eles fizeram um empréstimo no meu nome. A pessoa assinou para abrir a conta, ela não assinou para fazer um empréstimo. E ela vai dizer no momento posterior. São estelionatários, né? O nosso entendimento é que a autoexecução é uma prerrogativa da administração pública. Uma instituição financeira não pode se autoexecutar, a não ser que tenha existido um contrato para isso. Mas todo o problema é que você vai entrar no Instituto do Direito Civil, que é a compensação. Quer dizer, a sua relação com o banco é uma relação de conta corrente, é uma relação de débitos e créditos. Então, é muito fácil eles elasticizarem um pouco esse conceito para dizer que só estão compensando algo de uma relação precedente. Então, eu recomendo que você não corra esse risco. Que possa... Caede, exatamente isso, é uma excrescência cartão de crédito consignado. Aí o Wilson de Araújo diz assim, o primeiro pagamento é na ganhadora do leilão de forma gratuita. A partir disso, o banco vencedor começa a empurrar conta corrente, empréstimo consignado, empréstimo direto, cheque especial, e assim o idoso é expropriado. O idoso é expropriado. Eles são vítimas de constantes fraudes, pessoas que ligam oferecendo esse produto, eles não aceitam e é feito. Eles vão contratar um consignado, que é uma coisa previsível. Eu preciso de 5 mil reais para levantar o muro da minha casa, levantar um quartinho. Ele vai lá no banco, na boa fé, com aquele dinheiro suado que ele trabalhou, ele contribuiu para receber, chega lá, faz o empréstimo consignado e descobre que uma parcela daquele empréstimo consignado virou cartão de crédito consignado. Para os juristas, a nossa atuação da Defensoria é muito difícil explicar a arapuca para o juiz, porque é difícil, inclusive, explicar como é possível que uma pessoa vai contratar um empréstimo consignado e sai de lá com outro instituto jurídico, que não é o mesmo. Inclusive, precisou de anos, os cartões de crédito, eles enviavam cartão de crédito para casa das pessoas. Isso é uma prática abusiva, se o serviço não foi solicitado. Então, é a mesma coisa, não é só que o serviço não é solicitado, é que depois, os juros que são praticados naquele valor excedente, que não pode ser descontado como consignado, não vai como juros de consignado, vai como cartão de crédito. Como é que a pessoa vai pagar? Daqueles dos 5 mil, digamos que 3 mil entrou no limite que ele tinha, dos 30%. Os outros 2 vão com aqueles 5%, e esses 2 mil vão entrar no crédito rotativo, é impagável, porque os juros são muito mais altos, você não consegue amortizar nunca, não consegue amortizar essa dívida. Acabou, adeus. Mesmo esse juro extorsivo de 1,80 por mês, acabou. Lá no rotativo é o juro do mercado, né? Ferrou, né? Exatamente. Tem uma pergunta aqui do Pedro Dark. A penhora também vale para a poupança? Em princípio, bloqueio judicial não retira valor de poupança. Tem alguma diferença? Olha, a diferença, o artigo da impenhorabilidade diz que valor da poupança inferior a 40 salários mínimos, ok? Então, teoricamente, não. O problema é que, primeiro, nós estendemos essa aplicação que não para poupança, mas qualquer valor em conta corrente inferior a 40 salários mínimos não deveria ser objeto de penhora, porque é um valor existencial, a pessoa precisa daquilo para sobreviver, né? Numa ocasião de um desemprego, de uma eventualidade. A princípio não deveria, mas o rol não é mais impenhorável, absolutamente impenhorável. O que isso quer dizer? Pera, o que isso quer dizer? A eliminação dessa pequena palavra absolutamente impenhorável altera o sentido, porque antes era absolutamente, então era impossível, e agora não é mais absolutamente, é só impenhorável. Então pode ser que entenda que naquela situação a pessoa tem uma situação financeira que permite que aquela execução prossiga. Entendi. Ainda que existe um princípio também no Código de Processo Civil que a execução deve ser feita da maneira menos gravosa ao devedor. Mas vai perguntar isso às instituições financeiras, né? Que um grande contingente das dívidas, das obrigações cíveis litigadas são dívidas.
Aqui, ó, a Gabriela da Silva Quintanilha chega como nova membra, valeu. O Duper 035 também. E aí o Felipe fala algo, aí eu vou botar uma imagem na tela até para você aprofundar para nós. Ele vai dizer, você já mencionou lá atrás, né? Crefisa cobra algum dos maiores juros do mercado, 900% ao ano, você falou até que é mais de 1.000, e você me mandou uma lista aqui, né? Mandei uma lista. Vocês podem conferir do Banco Central, ok? O Banco Central emite essas tabelas com todas as taxas de juros. O Brasil não tem uma lei com teto do que configura usura. Então, isso é um problema. Nós havíamos, né, nos anos 50, uma lei de usura, e essa lei ela foi abrogada porque não existe mais um limite legal de quanto é que pode ser cobrado. Existem margens, mas essas margens elas são constantemente desrespeitadas. Então, a gente pode imaginar qual é a situação de um consumidor financeiro que tem um benefício com o INSS, é obrigado a abrir uma conta através daquela instituição financeira e que depois se depara em fazer um outro empréstimo que não é consignado e vai sofrer uma taxa de juros que é esse valor aqui, que não é só taxa de juros, não é o custo efetivo total. Quando vocês assinarem o contrato, por favor, façam descer para atenção ao custo efetivo total dessa operação, porque todos os serviços financeiros vêm incorporados para além da taxa de juros, tem todas essas taxas de análise de crédito, taxa de abertura de cadastro, taxas administrativas, seguros. Então, isso pode superar facilmente os 1.000% ao ano. Então, essa lista que está aqui, ó, ela tá pequenininho, tá, gente? Mas eu vou ler. Na penúltima ali, a Crefisa, né? Linha 86. O juro 20,15% ao mês num país que está tendo uma inflação média abaixo de 1,5%. Abaixo de 1,5%. 804% ao ano. Aí tem um outro aqui que é o Valor SA. Valor SA. 979. Isto aqui é sem contar essas taxas todas que você fez referência. Exato, porque quando a dívida total é calculada, além dos juros, são incorporados essas taxas. Então, né, vai bem para cima de 1.000% ao ano. Muito. Seguramente. Quando a instituição financeira vai pesquisar, por exemplo, se a pessoa tem um nome escrito no Serasa, isso é um serviço, é cobrado. Quando faz um seguro para garantir que a pessoa não vai pagar, se ela acontecer de não pagar a dívida, isso também é incorporado e será cobrado. Então, tudo isso é cobrado. E eu acho que existe, de um lado, a falta de educação financeira, que não é culpa do cidadão, porque um consumidor financeiro não pode conceber que existe, que não é algo ilícito cobrar esses valores de juros. E essa instituição vence um leilão que vai administrar toda a carteira de clientes do INSS. Isso é sério, assim, isso deve ser objeto de reflexão. Porque é um imenso da população. Elza Soares cantava, né? Que a carne mais barata do mercado é a carne negra, né? A carne mais barata do mercado é a carne das pessoas que pegam empréstimo nessas arapucas chamadas bancos, né? Aqui no Brasil. E elas são obrigadas a frequentar essa instituição financeira. Esse é outro problema. Porque mascarado de uma relação institucional necessária, que é a relação institucional para poder abrir uma conta, porque é obrigatório para receber aquele benefício financeiro, eles vêm com oferta de serviços que vai colocar aquela pessoa em uma situação insolvível. Só para dar um exemplo, não é verdade, como se costuma dizer, que o brasileiro é a população mais endividada que tem no mundo. O brasileiro é a população que menos tem acesso a fontes de crédito e financiamento seguras e com juros baixos. A gente tem realidades, por exemplo, na União Europeia, países como os países escandinavos, a Holanda, que a taxa de endividamento anual das famílias, porque elas precisam comprar imóveis que são muito mais caros do que elas recebem de salários por ano, de mais de 240% ao ano. O Brasil vive com uma taxa de endividamento total da população de 35% a 40% ao ano. Como você explica isso? Porque, primeiro, nós não podemos fazer dívidas com a nossa própria casa. Isso não é um instituto muito usado, como é nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a pessoa primeiro faz
faz um financiamento imobiliário para obter aquele imóvel. Digamos que ela quite. Ela depois pode usar aquele mesmo bem para obter outros empréstimos e fazer a casa dela um colateral daquela dívida. No Brasil, isso não é institutizado e a maioria das pessoas não tem título do imóvel nos quais elas vivem, só posse. Isso é uma realidade do nosso país, né? A maioria das pessoas não tem um registro de matrícula do bem delas. Então, elas não podem usar isso para hipotecar o bem dela. Ela não tem isso como garantia para abrir uma empresa, por exemplo. Então, é bastante complicado explicar, porque existe uma falsa percepção que o Brasil é um país de devedores, porque todo mundo quer viver na lei de Gerson, todo mundo quer viver a vida fácil. Não é verdade. Foi um design bem pensado. É por isso que às vezes a gente tem que ir para a macroeconomia para entender esses pilares do neoliberalismo, para usar conceitos mais heterodoxos da economia, porque se as pessoas têm acesso a crédito tão caro, é porque existe um design feito para isso, de não dar título de propriedade. A maior parte da população brasileira não tem registro de matrícula, não tem escritura da casa que ela pode apresentar e fazer um financiamento com valor menor. Hoje em dia, cada vez a gente tem menos pessoas vivendo na CLT, mais pessoas no trabalho informal, uma capacidade menor das pessoas de obter aquilo. Muitos dos benefícios que vinham, tipo, na época do Getúlio e tal, que foram criadas essas ideias do FGTS, do PIS/PASEP, tudo isso está se desmontando com o fim. Até o André Flores colocou, né, que um dos pilares do governo Bolsonaro foi praticamente eliminar a ideia de CLT, de justiça trabalhista, que era uma garantia muito importante do trabalhador, né, da estabilidade. Todo mundo está uberizado agora. E aí, bom, deixa eu ler aqui mais o Thiago Padlir. Fiz um empréstimo de 50 mil, nossa, com parcelas impagáveis de 2 mil, juros de 1,49% ao mês, claro. Sei que é relativamente baixo nada, é altíssimo, né? Baixo para o que está aí, que a gente viu aqui, né? Mas me dei mal pelo valor. Então, pelo jeito, ele não está conseguindo pagar um empréstimo. Né? É importante, é muito difícil refinanciar a dívida com a própria instituição financeira, certo? Então, o conselho que eu dou é que você procure auxílio jurídico, porque às vezes vai ser muito difícil renegociar isso sem passar por um intermédio de um PROCON, de uma instituição que possa fazer essa intermediação, talvez mover uma ação judicial. Depois, é muito importante você calcular quais eram os juros efetivos. Os bancos não renegociam a dívida? Não costumam renegociar a dívida? Se eu tenho uma dívida com o banco e estou com dificuldade de pagar, o banco não renegocia para mim. Eles te fazem um novo empréstimo. Eles fazem algo pior do que... não caiam nesse golpe, ok, gente? Às vezes a pessoa vai... Eu tenho boa fé, eu quero renegociar. Ele senta com o banco diz que renegociou, ele fez um novo empréstimo, ele consolidou o valor total da dívida e redividiu isso de novo. Uhum. Então, às vezes, o que acontece é que o banco diz assim, você deve 50 mil, no fundo, o valor da sua dívida não vai ser 50 mil, provavelmente agora já são 150 mil, 200 mil, se você for olhar o custo efetivo total da operação e o tempo, né, que você fez esse empréstimo, e eles consolidam aquela dívida e fazem novas parcelas. E é assim que muitas pessoas acabam mais endividadas do que elas pensavam originalmente. Porque daquele montante inicial, quando você pega 50 mil, você não está devendo 50 mil. Uhum. Vai olhar lá que você já está devendo 100 mil. Uhum. Porque o que importa é fazer o cálculo do custo efetivo total anual, que você consegue calcular. A conta é simples, eu até peço aos meus assistidos para fazer, mas é difícil porque as pessoas estão precisando do dinheiro, elas não pensam como é que vai resolver, elas precisam daquilo. Então, a gente tem que se solidarizar que a pessoa não fez isso porque ela não tinha intuito de pagar, é porque era o único instrumento disponível para ela. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Porque, assim, é o que você falou, tudo isso aí foi montado, isso aí é uma coisa... Né, esse capitalismo é coisa do capeta mesmo, né? Foi articulado para ferrar com as pessoas. Porque, assim, Mariela, o juiz vai lá e bloqueia a minha conta por conta da dívida, certo? Certo. Mas se a minha conta está bloqueada, se eu não tenho outras fontes de receita, o que eu vou ter no máximo é um salário miserável no final do mês, como é que eu vou contratar um advogado, porque eles têm um exército de advogado, né, o banco, para fazer isso,
Né? Como é que eu vou contratar um advogado para contestar essa ação e tentar rever se eu não tenho dinheiro para pagar o advogado mais também? Olha, nossa Constituição Federal assegura assistência jurídica gratuita àqueles que não dispõem de recursos. E esse serviço no Brasil é feito majoritariamente pelas defensorias públicas. Elas funcionam, Mariela? São eficazes? Elas funcionam. Elas funcionam porque todos os estados têm núcleos do consumidor financeiro, pessoas altamente capacitadas para poder oferecer um auxílio. Qual é o nosso problema? É o volume, porque nós não podemos individualizar todas as disputas judiciais. Nós podemos, mas os resultados, o que são? Temos as decisões que já foram previamente adotadas nas cortes e temos uma política legislativa repressora, que não tem um teto. Então, depender que o juiz vai observar, e se aquele valor for impiorável, ele vai mandar suspender aquela penhora. Mas até ali, quantos meses se passaram? Quais foram as consequências para a vida daquela pessoa? Que não tem acesso ao salário, que vão ter novas dívidas, porque não vão poder pagar a fatura da eletricidade, não vão poder pagar a escola dos filhos. Não, as escolas privadas também cobram as dívidas. As crianças às vezes não conseguem se matricular, não conseguem mudar de escola porque tem dívida na escola. E essas dívidas vão ser cobradas também através da execução. Então, a execução é aquela etapa final que o consumidor financeiro se depara. Eu acho muito... Tem um senador que ele tem um projeto de lei para restaurar a palavra absolutamente impenhorável, para permitir mais margem de manobra para a nossa atuação. Porque a nossa atuação é muito difícil. Não é só uma ação judicial, são várias ações judiciais. Uma é a execução, na qual a gente discute que a pessoa não pode pagar, então tem que suspender aquela penhora. A outra discussão é se nós temos instrumentos para poder questionar a dívida. Como é que você vai questionar a dívida se não tem um limite da taxa de juros? Uhum. São muito pontuais as atuações, que a gente vai poder discutir o quê? Aquele valor da taxa, que a pessoa não consentiu a assinar o contrato, que ela não sabia que ela estava assinando aquele contrato. Então, hoje em dia pode fazer até empréstimo virtual, tipo, telemático. A situação do tio Paulo, né, que morreu lá em Bangu, aquela situação, né, de filme, né, que ele foi aparecer morto lá para assinar o contrato. É a situação de um país que as pessoas não têm acesso a crédito. O pensionista é a galinha de ovo a galinha dos ovos de ouro das famílias. Porque a gente vê que às vezes é a única, é o provedor daquela família. É um servidor aposentado, é um servidor público, é um pensionista, porque são as únicas pessoas que dispõem do acesso a esse crédito um pouco mais barato e que ainda assim são ludibriadas com esse cartão de crédito consignado. Que é difícil discutir em juízo. Discutir dívida financeira em juízo é difícil porque a gente tem que confrontar por que é ilícito cobrar aquela taxa se o Banco Central coloca uma lista. O Banco Central não está dizendo que é proibido. O Banco Central só está dizendo assim, compare, olhe lá quais são as taxas que a gente aplica. Eu acho que deveriam ser proibidas de atuar. Uma taxa de juros dessa deveriam ser proibidas. Qual é a justificativa que eles podem oferecer para cobrar 1.000% ao ano? Perfeito. Agora, de fato, existiu ou existe, em tese, um limite para a taxa de juros no país, definido pela Constituição de 88, que era 12% ao ano, nunca foi regulamentada. Inclusive, logo depois da Constituição, o Sarney já mandou o consultor-geral da República, o Saulo Ramos, elaborar um parecer dizendo que era inconstitucional, que era inaplicável aquela decisão, e é isso, o Brasil não tem limite de taxa de juros, né? Não tem. É só para imaginar, se a Selic já chega a 15%, qual é a taxa que vai ser aplicada ao consumidor final? Porque ela é um fator definidor de quais são as taxas que serão aplicadas. Por quê? Qual é o raciocínio que a gente faz? Qual é o raciocínio que o especulador financeiro faz? Eu posso comprar dívidas do Tesouro Público e ser remunerado com essa taxa aqui, ok? Qual é o sentido de eu dar para um consumidor final esses juros se eu não ganhar X vezes mais do que eu vou obter através do governo? É essa que é a questão da macroeconomia, que eu acho tão importante a gente observar. Esses pilares, o pilar monetário faz parte do pilar do neoliberalismo. Você
transforma a pessoa invulnerável, você transforma a pessoa em apática, ela não tem capacidade de lutar, porque ela está mergulhada em dívida financeira. A pior coisa na vida de uma pessoa é ter dívida financeira. Quem viveu sabe, o pessoal que luta no judiciário, que aparece em juízo, tenta brigar, sabe qual é a repercussão disso na vida das famílias. Ele se torna apático, ele se torna um objeto perfeito para ser massa de manobra do sistema. E ele não vai ter serviço público por causa do corte de gasto, por causa dos tetos, por causa do arroxo, uma política fiscal dura, regressiva. Então, assim, a gente tem que repensar, pelo menos, de fixar um pouco mais de limite, já que nós não podemos impedir que esses leilões sejam destinados a essas instituições financeiras, que, pelo menos, a gente consiga ter uma margem de limites, talvez resgatar esses 12%. A gente sabe que não fazem mais parte da realidade nacional há muito tempo, porque, né, existia uma aspiração social, quer dizer, o nosso poder constituinte, a vontade popular, queria outro Brasil. O Brasil é vítima dos bancos e a gente nunca vê um momento no qual estamos emancipados. Isso é, no plano global, o Brasil não é um país que poderia estar tão submisso à vontade do capital financeiro dos bancos como é no Brasil. É assim, é inconcebível. Mas, Mariela, pelo amor de Deus, chega agora o consignado. É o que você falou, o consignado tem uma oferta firme para os bancos de uma garantia. Né? No caso dos aposentados, a pensão, a aposentadoria, no caso do pessoal da CLT, o fundo de garantia. Vamos falar sobre isso, inclusive, daqui a pouco. Aí, o ministro do Trabalho, o Luiz Marinho, que não é lá flor que se cheire, né? Vamos lembrar que o Luiz Marinho é contra o fim da escala 6x1. Ele chega lá e sugere que, olha, já que tem garantia, vamos botar um teto nos juros? Aí a Febraban levanta a mão e fala, mas de jeito nenhum, não há hipótese de colocar teto nos juros. Aí sabe quem sai em defesa da Febraban e vence a parada na reunião com os bancos, o Marinho, o Lula? Fernando Haddad, que é hoje um office boy da Febraban, né? É um funcionário da Febraban. Fernando Haddad fala, de jeito nenhum vai se colocar limite teto dos juros. E não tem limite nenhum. Né? Não tem limite nenhum para os juros do consignado privado. Nenhum. Como não tem para né? Tem para os aposentados. Que é também um escárnio, né, Mariela? Vamos combinar. Que é garantido, né? É garantido para os bancos. 25% de juro ao ano é um escárnio, né? Para algo que eles têm garantia total. Você não nasce metade disso. Mas, enfim, né? Vai ser 40% no consignado privado, Mariela. 40%. 40% se os bancos quiserem, né? Porque se quiserem aumentar, pode aumentar, porque o Haddad garantiu que não vai ter teto. Né? E compromete sobremaneira a vida das pessoas. As pessoas não dispõem de uma renda extra que elas podem destinar a pagar aquele consignado. Então, o que acaba acontecendo é que a pessoa fala, eu tenho acesso a esse crédito com juros um pouquinho mais baixo do que o que eu pagaria no crédito não consignado, mas depois ela vai cair no cheque especial, no cartão de crédito, em outras formas de dívida que os bancos também oferecem. Não é que o banco é proibido de oferecer qualquer outro serviço financeiro, porque a outra premissa que a gente deveria estipular é o quê? Se você tem empréstimo consignado e aquela taxa de juros que é aplicada a você, você não poderia ser permitido que você destinasse uma outra fração para pagar outro tipo de dívida bancária. Porque isso desvirtuaria o próprio fim do empréstimo consignado. Mas não é isso, é assim, aquela quantia a gente destina para o empréstimo consignado, mas nada impede que o gerente chegue e diga, não, você tem essa margem aqui já comprometida, que tal fazer esse outro modalidade de empréstimo que não está submetido a esses juros? Loucura. Então, no final das contas, eu conheci uma vida policiais militares que chegavam no banco e o gerente assinava o valor do salário dele integralmente como empréstimo. Ele nem via o salário real que chegava da folha de pagamento dele da instituição. Ele só viu o empréstimo que era deferido a ele como um favor. E é lógico que as dívidas... temos pessoas que têm dívidas de 200 mil reais, 300 mil reais. Não é porque elas são ricas, é porque elas não saem do banco com 300 mil reais no bolso. Elas fazem um empréstimo para ter 5 mil reais. E aí a coisa vai crescendo de proporção até se tornar impossível gerenciar.
A gente não tem um sistema também, a gente não tem um instituto jurídico que existe, que é a falência da pessoa física. A gente não tem isso. Nos Estados Unidos tem. Tanto que eles falam, you can file for bankruptcy. Você pode dizer, eu sou insolvente. Ei, gente, credores, olhem para mim, sou insolvente. Nós tentamos abraçar essa tese, diversos juristas da área do consumidor, defensores públicos, apresentaram essa tese que quando a pessoa é hipervulnerável tem diversos credores, que ela deveria, né, poder renegociar isso com todos os credores juntos, sentados na mesa. Isso é muito difícil ainda, do ponto de vista processual, do ponto de vista... Falta uma política legislativa da pessoa poder falir, a pessoa física poder falir, a empresa pode falir porque a pessoa não pode falir, para mostrar que ela não era insolvente. A gente precisa de muita conversa para poder chegar a termos e talvez iniciar um movimento sério, verdadeiro, para criar uma conta que não seja passível de bloqueio e de desconto, um percentual que seja impossível adentrar naquele valor, e discutir também esses limites. Quais são esses limites? Porque nós somos hoje vítimas das instituições financeiras, seja no que a gente paga dos juros da dívida, que compromete o orçamento, que compromete o gasto público, que exige uma privatização de tantos serviços públicos, e a privatização é o fator que mais gera um incremento inflacionário que você não consegue conter. Sim. Porque todos os serviços são privados, escola, educação, saúde, concessionária de serviço público. Sim. Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu ler aqui. O Murilo Graff diz assim: Mauro, sou advogado e posso afirmar que tem muito escritório de advocacia que afirma que atua na área de direito bancário, mas cobra horrores para atuar no caso. Pois é o mundo da selvageria, né? O Felipe Emanuel de Souza Vieira. Não seria bom tentar uma ação em controle abstrato contra esses juros exorbitantes? Uma ação com a participação de várias DPEs, DPU e outros órgãos? Isso seria possível, Mariana? Nós já movemos inúmeras ações civis públicas, né, discutindo essa situação do direito do consumidor. O controle abstrato de constitucionalidade, ele é mais complicado, porque a gente não tem mais o parâmetro para poder confrontar. E também porque nós temos os tribunais, nós sabemos quais vão ser as respostas que vão vir. Então, enfrentar isso do ponto de vista do controle abstrato é muito difícil, sobretudo quando o Estado tem que fazer escolhas que exigem política legislativa. O judiciário, às vezes, tem uma sensação que esse assunto toca a sociedade, porque toca a democracia, toca os representantes do povo que estão no parlamento discutir um projeto de lei sério, discutir um projeto de lei de como ajudar o consumidor financeiro. Porque a gente nunca viveu na sociedade que o valor se tornou tão abstrato, não tem mais papel moeda, é Pix, a conta é uma conta corrente. Antes, quando as pessoas viviam na base do salário mínimo, eles guardavam dinheiro e não tinham conta. Não sei se você lembra, mas no início dos anos 2000, quantos brasileiros tinham conta corrente? Era normal pessoas que iam na loja pagar carnê. Não tinha conta. Isso é uma realidade recente. Para uma realidade recente, a gente precisa fazer o que a Alemanha fez. A Alemanha criou esse Pseudokonto, que basta você entrar no aplicativo do seu banco e clicar que você quer abrir um Pseudokonto para dizer que você não tem dinheiro, você está com dívidas, e aquele valor mínimo existencial se torna imune a cobranças. E aí você pode viver sua vida. Porque eu conheço... Não precisa nem ir no juiz, nem nada. Não, porque é automático. Aquele valor é protegido constitucionalmente. É protegido porque é o mínimo existencial e é protegido por um instrumento do processual. Eu vivi casos de pessoas que não sabiam nem que estavam sofrendo a execução. Aí você repare que isso é um instrumento o quê? Para coagir o executado a comparecer em juízo, certo? Uhum. Aí a pessoa vai comprar uma marmita e descobre que não tem R$1 para passar um Pix. Porque a conta dela foi completamente bloqueada. Então, eu entendo, realmente cobram. Agora, existem as instituições de defesa do consumidor, a Defensoria é uma instituição pioneira de defesa do consumidor financeiro. E é óbvio que temos um volume muito superior à nossa capacidade de
de gerir, porque nos falta orçamento, né? Porque nós somos daquela galera do serviço público que às vezes é penalizada exatamente porque os cortes, né, dos gastos sociais, isso é uma atuação que envolve o social, como é na educação, como é na saúde. Mas, enfim, o que eu peço a você que tem problema, que está sofrendo, não sofra sozinho, procure ajuda institucional, procure uma ajuda jurídica dos órgãos de proteção do consumidor, porque você é um consumidor financeiro. E nós vivemos, como o filósofo Zygmunt Bauman fala, na sociedade do crédito, na sociedade do consumo. A gente não tem mais acesso a uma vida fora desse sistema. Então, temos que receber algum tipo de amparo. Perfeito. Deixa eu ler mais uns comentários e colocar uma última questão para ti. Estou adorando a conversa, está sendo muito esclarecedora. Muito dura, viu, Mariana? Muito dura a conversa, mas muito esclarecedora, realmente. Muito esclarecedora. Lidar com isso na realidade é uma das coisas mais difíceis que uma pessoa pode enfrentar, porque quando a gente entende da macroeconomia e das dinâmicas que estão por trás, a gente vê que temos poucos recursos, porque nos falta vontade legislativa. Deputados, senadores se reunirem e dizer, vamos criar um código de proteção ao consumidor financeiro. Como foi o movimento do Código de Defesa do Consumidor? Um Código de Defesa do Consumidor financeiro, para a gente impor um critério, gente. Tem que impor um critério. Mais de 70 milhões de pessoas com dívidas, num país de 200 milhões. E vamos contar que não é todo mundo adulto, né? Nos 200 milhões. Então, o que eu posso pressupor é que todo adulto tem dívida. 70 milhões? Loucura. Aqui, ó, o Pedro Dark diz assim, estava pagando em dia parcelas de um processo. A última parcela não consegui pagar, fiquei desempregado. Tive um bloqueio no saldo da minha conta. Tive que fazer um empréstimo e foi tudo no bloqueio. Ai, meu Deus. Pedro, você precisa tomar algumas providências, quais sejam, pedir, em primeiro lugar, o desbloqueio da sua conta, para você revisar esses valores, se são valores extorsivos, né? Existe a revisão. A revisão, infelizmente, às vezes não é frutífera. A gente, às vezes, discute não o valor dos juros, mas essas taxas adicionais que são cobradas e também se a pessoa prestou consenso para aquele serviço. Entendeu? Porque agora o que, no imediato, o que pode ser feito é tentar suspender essas penhoras. Porque o judiciário, ele preza pela eficiência, porque a eficiência é algo exigida do mercado. Então, por que o judiciário, quando você lê a transparência do CNJ, é tudo com base na eficiência? Porque a eficiência é o que o mercado requer para diminuir os custos de transação, para dizer que a economia é previsível, vai crescer, porque é previsível. Então, previsível é o quê? Garantir que o consumidor financeiro pague aquilo a qualquer custo. E o sistema unificado de penhora é muito eficaz. É eficaz para o bem? Porque as demandas judiciais precisam de solução. Mas quais são os remédios à disposição do executado? Não tem. São poucos, são escassos. Eu queria fazer uma última questão para ti, nosso horário já passou de muito. Muito importante essa conversa. Bom, você assinou junto com a Clara Matei a nota, a edição brasileira, pela Boitempo, né, se não estou enganado, um livro que já é um clássico, né? A Ordem do Capital, como economistas inventaram a austeridade e abriram caminho para o fascismo. À luz dos ensinamentos do livro, eu queria que você conversasse com a gente sobre algo, você tocou nesse assunto de leve, mas eu queria que você focasse lá atrás, que me parece gravíssimo, que é colocar o fundo de garantia no colo dos bancos nesse chamado consignado da iniciativa privada ou consignado da CLT. Do ponto de vista macro, o que acontece? Porque me parece que o cenário é o fim do fundo de garantia, né? Vai tudo ser passado para os bancos. Como é que você enxerga esse processo do ponto de vista macro, do fundo de garantia, consignado privado, Febraban, governo Lula? Olha, eu vou primeiro fazer um arcabouço histórico aqui do fundo de garantia. Ele foi criado porque não para eliminar a estabilidade do emprego. Eu não sei, para as pessoas mais antigas que lembram quando o fundo de garantia foi criado, ele foi criado nesse intuito. Eu lembro que o meu pai, não sou tão velho assim, então eu lembro que o meu pai tinha aquela coisa que chamava opção.
que existia estabilidade no emprego no Brasil. Todo mundo, não era só funcionário, todo mundo tinha. E aí, uma das coisas da ditadura foi acabar com a estabilidade. E eles ofereceram, inclusive, por um tempo, você podia optar. Era o chamado optante. Você podia optar pelo fundo de garantia ou pela estabilidade. Aí eles foram empurrando todo mundo para optar pelo fundo e no final a estabilidade acabou de vez, né? É assim que nasceu o fundo de garantia, né? É assim que nasceu, de uma supressão de um direito, né? Porque às vezes é muito mais fácil, em vez de eliminar o direito substancial em si, criar procedimentos para induzir a pessoa a abdicar daquele direito. Tanto que, se você parar para pensar, o servidor não tem fundo de garantia. Por quê? Porque ele tem estabilidade. É por default, né? Então, assim, por isso que é tão grave questionar até a estabilidade, porque a estabilidade é algo que era conferido a todo mundo. E a concessão que fez, tanto que na época do grande plano de demissões que aconteceu nos anos 90 no Brasil dos bancos, eu tenho até um caro tio meu que faleceu recentemente, era funcionário do Banco do Brasil, foi praticamente coagido a aceitar o plano de demissão voluntária para sair do Banco do Brasil, para ganhar aquele valor. O fundo de garantia é esse pé de meia. Então, assim, é muito arriscado, sem ter uma estrutura toda formada para proteger aquele futuro, porque é o futuro, é um tecido social, a previdência, junto com esses benefícios, o FGTS, por exemplo, é aquele colchão que a pessoa vai deitar quando ela está em alto risco, ela não tem mais capacidade de se reinserir no mercado de trabalho. O benefício previdenciário nunca vai corresponder ao que ela ganhava em atividade. Então, assim, você barganhar com isso para dar ao banco um futuro da pessoa, o futuro da velhice, a garantia da velhice, é muito complicado, porque, infelizmente, a nossa capacidade de projeção é limitada. Se eu comprometo o meu FGTS quando eu ainda sou um trabalhador ativo, eu posso me arrepender dessa escolha quando eu chegar na idade avançada, porque eu vou viver só nos riscos, e qual vai ser a cobertura que vai vir para o meu risco? Então, assim, essa circularidade que o sistema apresenta, ele, agora, na perspectiva dos pilares, né, que a gente fala na ordem do capital, o monetário, aqui a gente está falando do monetário, é exatamente enfraquecer todo esse suporte social que o Estado cria para garantir que o risco vai ser protegido, para chegar lá na frente, quando essa população estiver em idade de se aposentar, e não ter mais capacidade de retornar ao mercado de trabalho, se perceber vulnerável e ter que sofrer as políticas macroeconômicas neoliberais do governo. Que é o quê? É um capitalismo completamente canibalizado, porque tudo que era oferecido pelo Estado para justificar a existência do Estado se desmontou, ficou só a face sem concessões, como a gente já colocou diversas vezes, a face esquelética do capitalismo que quer sugar tudo, Então, assim, eu acho que, se isso sendo aprovado, tem que ser discutido qual vai ser a contrapartida, porque é muito fácil sair confiscando o futuro das pessoas com algo para dizer, não, isso é uma maneira de garantir um menor risco. Mas daqui a 30 anos, 20 anos, quando as pessoas estiverem precisando desse fundo para cobrir o risco, ela não vai ter mais esse colchão. Como foi na época do FGTS. É muito boa essa lembrança aí que você fez, como era o regime da estabilidade. Ninguém mais lembra que um dia existiu estabilidade. Uhum. As gerações novas não sabem mais o que é estabilidade. Para esses poucos que ainda têm um benefício do FGTS, né? Porque, vamos dizer a verdade, qual o contingente da população em DSLT hoje em dia? Sim. Né? Com a uberização, com a questão de todo mundo ter que ser pessoa jurídica, a pejotização da sociedade. Várias profissões liberais hoje vivem como pessoa jurídica, uma outra parte vive como empresário individual. O que é que resta? Então, assim, eu acho que o compromisso deveria ser um movimento popular para dizer: nós não vamos ceder a dispor da riqueza do país, do futuro do país, que é o FGTS, se a contrapartida não vier por parte dos bancos, se os bancos não oferecerem algo em contrapartida para o trabalhador. Porque
Eu acho que não discutir política de quais são os juros que podem ser aplicados nos empréstimos, de quais são as taxas que podem ser aplicadas, de quais são as garantias que uma pessoa tem, ela não sabe o que ela está assinando, ela não tem liberdade de informação, ela não conhece as cláusulas que ela está celebrando. São contratos de adesão. Então, assim, o que Quais são os limites de apropriação, né, de bloqueio de conta, os limites? Quais são os limites para isso? Né? O que pode ser feito, o que não pode, né? Os limites são muito fluidos. E depender dessa fluidez é muito complicado na sociedade, que é tudo baseado no Pix, que é uma conta que a pessoa chega, olha, eu não consigo comprar nada, eu não consigo fazer nada, eu não tenho nada, porque minha conta está bloqueada. Então, assim, é discutir esses instrumentos. Os instrumentos existem, gente. Qualquer coisa que oprime as pessoas é por design. É um design que foi criado para gerar uma sociedade silenciada, amordaçada mesmo, eu acho. Agora, está aqui no livro que você faz a apresentação da edição brasileira, com a Clara Matei, como os economistas inventaram a austeridade e abriram caminho para o fascismo. Mariela, é muito evidente quando a gente faz essa conversa aqui, que o que você tem é um processo cada vez mais brutal de o que é a austeridade, né? O que é o neoliberalismo? O que é a política econômica desse governo Lula, como foi a do Bolsonaro, como foi a do Temer? Um processo de transferência, né? Cada vez mais brutal, cada vez mais arbitrária, da renda da sociedade para os bancos, para o capital financeiro. Né? Então é isso, né? Você liquida. Tem um fundo que é dos trabalhadores, chamado Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Eu vou montar uma estratégia que é maquiavélica, que é para liquidar esse fundo e esse fundo ser transferido para os bancos. E os trabalhadores ficam sem nada, né? E o motivo pelo qual foi criado, que era estabilidade. Então, o que deveria ser discutido? Quanto a gente pode dispor da nossa mais-valia, do nosso salário, para a mais-valia não, a mais-valia é aquilo que o capitalista se apropria. A nossa hora-salário, será que o que a gente teria que discutir era como evitar que toda a nossa hora-salário voltasse para o banco, ou confiscar, ou criar política pública que permita um alívio para as pessoas, porque o volume de pessoas que têm dívida é muito alto. É inconcebível que uma pessoa precise fazer uma dívida para fazer mercado, para poder pagar as concessionárias de serviços públicos, né? Energia, água, o aluguel, que nas grandes cidades estão onerando muito a população, a gasolina. Então, assim, a questão, o capitalismo está só se rearranjando, se reprogramando, como ele se reprogramou no início do século XX, que a política de austeridade foi pensada com muito detalhe pelos economistas italianos do fascismo, na Inglaterra, exatamente para quê? Para criar esses pilares no qual o capitalismo se consolida e depois diz, olha, a via de saída é implantar essa austeridade. Nasce dentro do sistema. As crises são cíclicas porque as crises são os instrumentos nos quais quem tem ganha mais, nos quais a maior apropriação de riqueza do mundo acontece. Então, é uma roda da crueldade, né, Mariela? Então é isso. Você acabou com a estabilidade, aí cria o fundo de garantia. Agora acaba com o fundo de garantia e não devolve a estabilidade. Aí você vai levantando a regra. Nós estamos vendo na Argentina, que vimos aqui no Brasil, e segundo a professora Denise Gentil, prepare que vem mais. Que é você ir cada vez mais subindo a barra do sistema público de aposentadoria para impedir que as pessoas vão para o sistema público de aposentadoria. Então, cada vez mais se aumenta a idade mínima de contribuição, cada vez mais aumenta a idade, então vai empurrando para fora. Aí você cria o BPC, que é para recolher esse pessoal que foi expulso para fora para um sistema de previdência, de benefício, muito mais barato que a previdência, né? Porque você não vai pagar auxílio-doença, você não vai pagar não vai pagar 13º, não vai pagar nada. É o dinheirinho de todo mês. Aí o passo seguinte qual é? É começar a fazer pente fino em cima do BPC para expulsar as pessoas do BPC. A mesma coisa no Bolsa Família. Mariela, infernal. As pessoas serão conduzidas ao suicídio. Porque não tem para onde correr.
Não tem para onde correr, né? Exatamente. Olha, a questão do BPC mesmo, o que a gente viu na Argentina esses dias, os aposentados sendo espancados. Uhum. É isso que eu não consigo entender, de como a gente vai pegar algo que é para o futuro. O objetivo de reservar uma parcela daquilo é exatamente para o futuro. Se é para ser no agora, já perde a razão de existir. Então, por que falar assim, então vamos acabar e devolver, dar o dinheiro na mão das pessoas e elas gastam? E acabou com proteção social, acabou com o futuro. Não tem mais, ninguém recolhe mais Previdência, ninguém recolhe mais FGTS. E assim, você vive hoje, sem saber o que vai ser o amanhã. Então, assim, eu acho que é muito importante a gente fazer essa reflexão, exatamente porque querem confiscar o futuro colchão social, porque isso é o que a gente pode garantir na sociedade, que a gente não vai ter pessoas idosas na rua caindo, passando necessidade, porque elas têm aquele benefício. O BPC é fundamental no interior do país, de pessoas que trabalham na agricultura, no negócio informal, elas pagaram porque elas trabalharam. Elas merecem mais esse raciocínio de hostilizar também, hostilizar o trabalhador pela condição de precariedade dele. Não basta só transformá-lo em precário, você o hostiliza, dizer, ele recebe o BPC porque ele não pensou que ele era uma pessoa desidiosa, porque ele quer burlar o sistema, quando, na verdade, ele trabalhou todos aqueles anos da vida dele, ele só... O capitalista que extraía a mais-valia dele não participava do sistema formal de criar benefícios previdenciários, de recolher. Então, assim, acho que a gente tem que ter uma movimentação social coletiva para que a gente impeça que os bancos consigam dominar todas as áreas e realmente enfraquecer, nos transformar em pessoas apáticas, né? Tipo assim, a previdência do servidor público, a previdência complementar é uma outra realidade. Nós temos estabilidade, mas não temos FGTS, mas também não tem mais a previdência do servidor. A maior parte da previdência hoje virou a previdência complementar. E o servidor é praticamente estimulado. Vai para a previdência complementar, lá vai ser bom para você. Então, assim, e a gente... Previdência complementar, previdência privada, né? Evidentemente. Que é do Estado, mas, enfim, o regime não é não é solidário. Né? Qualquer previdência que é privada é capitalização, é uma previdência que se baseia no que você vai dar de retorno. Então, assim, nos Estados Unidos já está demonstrado que isso não dá certo. Não dá certo mercantilizar e privatizar tudo que configura o Estado, porque quando existe um período inflacionário, quando existe um período de crise, tudo colapsa. Tudo colapsa. Por isso que é tão difícil para eles agora manter a inflação em ordem. Se é tudo privatizado, você não tem mais um preço público para poder contrapor aqueles preços, né, dos privados. Mariela, tem uma questão aqui, o Buscas, na verdade, um comentário, e depois eu termino com uma última questão para você que vem lá da Bahia. O Buscas diz, e continue atentos, porque hoje tem mais protesto por aqui. Verônica Nascimento, então, da Bahia. A chamada para empréstimo no calçadão da cidade, ela fala lá de Ilhéus, é crédito para negativado. Como explicar isso? Mariela Braba. Você sabe, você está fora do Brasil, você sabe o que é Mariela Braba, né? Sim, que eu sou, tipo, corajosa. Verônica, eu já estive em Ilhéus, viu? Eu sou baiana. Então, assim, meu irmão mora em Ilhéus, então eu tenho todos os laços possíveis com Ilhéus. Isso é uma prática abusiva, porque você está aproveitando a vulnerabilidade daquela pessoa para cooptá-lo. Você não pode oferecer empréstimo negativado no balcão, porque você está você está tentando influenciar uma pessoa vulnerabilizada. E isso é prática abusiva do 51 do Código de Defesa do Consumidor, que também se aplica aos bancos. Os bancos esquecem, né? Que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável a eles também, mas E as instituições, a gente tem muita instituição financeira que também opera sem ser banco. Uhum. É outra realidade que é cooperativa, aplica taxas de juros ainda piores do que aquelas. Lógico que é uma atividade ilícita, né? Porque instituições que não são financeiras não podem praticar empréstimo, senão eles são agiotas. É por isso que existe o BACEN, a gente tem que denunciar. Mas, enfim, não deveria fazer isso. Viu? Sim, legal. Sim. Mariela Pitari, super obrigado. Vai voltar mais vezes, claro. Muita gente pedindo aqui para você voltar sempre. Vai voltar. Muito legal, obrigado. Acho que foi
muito importante para a gente se orientar e poder entender essa máquina de moer gente, né, que está em funcionamento. Obrigado, Mariela. Boa semana. Também agradeço demais a disponibilidade do canal, a sua simpatia, a sua capacidade de conduzir os debates. Assim, acho que a gente tem muito a se beneficiar de tentar colocar todas essas peças numa mesma dinâmica, porque às vezes a gente joga o problema do jurídico está ali, o problema do economista está aqui, mas numa visão mais holística, estamos todos tendo que observar o fenômeno de uma maneira poliédrica, dos vários ângulos que o fenômeno exige. Viu? Muito obrigada. Obrigado você, como disse a Verônica Nascimento. Mariela, a braba. Valeu. Até a próxima vez. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau.